Fabiola, que confusão, né? Mas você sabe que eu estava ouvindo vocês conversarem aí, Hã. e eu estava me recordando de uma entrevista que eu fiz com o Celso Amorim há pouco tempo atrás. E óbvio que o assunto foi o Trump, essa nova ordem mundial, tudo isso, né? E ele falou: olha, vamos ver até quando dura, né? A gente estava falando daquela foto da posse do Trump e dos donos das grandes big techs, aliados ao governo, no coração do governo, né? E travando também eles uma guerra contra a China, que avança muito na tecnologia. Mas ele falou: vamos ver até quando vai aquilo, aquela foto, porque as divergências são muitas, os choques serão muitos. E é isso, os choques de interesse são muitos, né? A Tesla, ela trava uma batalha muito grande, uma disputa muito grande com a BYD, que é a empresa de carros elétricos da chinesa, pelos mercados do mundo, né? A empresa chinesa já emparelhou com a Tesla no mundo, em faturamento já ultrapassou em 2024, e um dos mercados fundamentais para esse sucesso é o mercado chinês, onde ela domina. E a Tesla entrando no mercado chinês. É a terceira maior vendedora de carros elétricos da China. Né? A gente vê fotos, se você procurar aí, vai ter fotos do Musk com o Xi Jinping, quer dizer, ele é pela liberdade total, absoluta, critica o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, critica quem pode, né? Mas perto do Xi Jinping é bem quietinho e calado, fica lá, vamos dizer, eu não quero usar termos aqui pejorativos, mas fica lá mostrando bastante entusiasmo pela China, porque ele tem esse interesse no mercado chinês. Então, ele pode ser afetado de várias formas, né? Com retaliações da China, com tarifas impostas à China a produtos norte-americanos, o que o afetaria, e também com a importação de componentes do mundo inteiro. Se tudo ficar mais caro, a produção de veículos da Tesla fica mais cara também, pegando apenas um dos negócios dele. Então, é isso, os interesses em choque nos Estados Unidos, muitos bilionários criticando o Trump, e vamos ver onde ele vai encontrar o suporte político para seguir com essa guerra, né? Uma guerra que, no fundo, é contra a China. E essa guerra contra a China, né, Mônica, até pegando gancho nisso, tem um outro ponto aí, o governo chinês diz que vai lutar até o final, foi comunicado de hoje, vai lutar até o final. Donald Trump deu prazo até 1 hora da tarde para que a China volte atrás, senão vai aplicar mais tarifa. E agora a informação que a gente recebe é que até mesmo os filmes de Hollywood podem ser proibidos na China. Eles querem, inclusive, atacar essa questão cultural americana. Quem vai ganhar essa guerra de braço, na tua opinião, hein, Mônica? Como é que você está vendo aí essa disputa entre China e Estados Unidos e com hora marcada, 1 hora da tarde, segundo Trump? Olha, a China tem uma tradição incrível. Eu estava aqui relembrando e fui pegar esse capítulo aqui, o Fabiola, do livro do Henry Kissinger, norte-americano Henry Kissinger, e o nome do livro é Sobre a China. E ele fala da história da China claro, do ponto de vista também americano e tal. E ele relembra do momento em que existia uma fricção entre a China comunista, Mao Tse-tung, e o Khrushchev na Rússia, e o Khrushchev pregando a convivência pacífica, né, com o capitalismo, com os Estados Unidos, ao fim e ao cabo. E o Mao Tse Tung contra, e ele falava: não temos que ter medo de guerras. Aí olha a frase, Fabiola, do Mao Tse Tung, chinês, em 1957: não temos medo de bombas e mísseis atômicos, não importa o tipo de guerra que possa vir contra a China, se ela é convencional ou se ela é termonuclear, nós vamos vencer. Se os imperialistas deflagrarem a guerra contra nós, podemos perder 300 milhões de vidas. E daí, guerra é guerra. Os anos passam, vamos trabalhar, vamos ter mais bebês do que nunca. Quer dizer, esse é o espírito um pouco da tradição da China, né? De não recuar. E eu acho que eles vão até o fim, sim. Né? E hoje tem uma reportagem na Folha de São Paulo, aliás, que mostra bem influenciadores chineses, jornalistas chineses, todo o país ali falando: a China pode, a China vai trabalhar, a China pode com esse desafio e vamos enfrentar esse desafio. Eu acho que o Trump, enfim, hoje eu fiz uma entrevista com a Haddad, não sei se a gente vai comentar daqui a pouco, mas em que ele fala Sim. isso, né? A China, os chineses, são adversários que os norte-americanos, que os Estados Unidos nunca confrontaram esse tipo de adversário, né? A China hoje não tem só o poder militar, como a União Soviética tinha, né, nos anos da Guerra Fria,
mas a União Soviética ficava, os Estados Unidos, como economicamente eram muito mais poderosos do que a União Soviética, mas a União Soviética tinha o poder militar, e não são só o poder econômico como era o Japão. A China juntou as duas coisas, né, Fabiola? Poder econômico, o poder militar, que se traduziu num poder geopolítico enorme, uma influência no mundo inteiro. Na América Latina, ela já é a maior parceira comercial da América do Sul, do Brasil, de vários lugares. Ela a China tem poder sobre vários portos do mundo, sobre o fluxo de mercadorias, é dona dos navios, controla os portos, investe altamente em tecnologia. Então, talvez o Trump tenha chegado atrasado e a reação do Trump seja um pouco até atrasada na história, né? Ou equivocada para a história. A história vai dizer o que vai acontecer, né, Fabiola? Mas a Ó, gente está assistindo aqui, é uma guerra realmente de grandes potências em choque. eu achei curiosa essa parte cultural, né, Josias? Você acha que isso vai ter um impacto, por exemplo, a história dos filmes de Hollywood, né? Entre outros pontos, né? Será que da guerra econômica, guerra comercial, a gente vai entrar também numa guerra cultural que já está acontecendo também? O que tem a cultura no meio dessa economia e nessa guerra, hein? Para o Trump não tem grande importância, né? Porque ele não tem apreço por Hollywood e Hollywood também não tem apreço por ele. Então ele não está muito preocupado com o destino da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Mas para o país, evidentemente, isso tem grande relevância, né? O cinema norte-americano é parte do que a diplomacia internacional chama de soft power dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exportam a sua cultura de uma forma muito competente. A cultura norte-americana é consumida ao redor do planeta de uma forma irrefreável, né? Nós próprios aqui no Brasil, por vezes, incorporamos expressões da língua inglesa ao dicionário português. Então, a força do cinema americano é relevantíssima para o país. O Xi Jinping sabe onde está pegando. Ele sabe que está tocando num nervo sensível da cultura norte-americana, da sociedade norte-americana. O cidadão americano tem muito orgulho da sua indústria cinematográfica e do efeito que ela exerce sobre o mundo. Agora, o Trump não está muito preocupado com isso. Do ponto de vista prático, não deve ter grande efeito nessa negociação. O que pesa nessa negociação são outros fatores, né, que falam muito mais alto, né, muitos bilhões de dólares, e não vai ser uma alfinetada cultural que vai mudar a posição do Trump. Isso aí ele deve mudar, porque se não mudar, a situação piora para ele, mas não será por conta de censura da cultura dos Estados Unidos, do cinema americano na China, Fabiola. Se algo tiver que mudar a posição do Donald Trump, nessa insanidade tarifária que ele inaugurou no mundo, não será um prejuízo que a indústria cinematográfica possa vir a ter, porque os atores, atrizes norte-americanos estavam todos do outro lado na campanha presidencial, né? Ele não tem muito apreço pela indústria cinematográfica, não, Fabiola. O Sakamoto, eu fico pensando que no meio dessa briga, né, entre Trump e Xi Jinping, a gente fica acompanhando o que vai acontecer com as pessoas, né? Os chineses, 1,5 bilhão ali, os milhões de americanos. No meio dessa guerra, as pessoas, a sociedade como um todo, sendo afetada por tudo isso, né? O pior, na verdade, Fabiola, é aquela sensação de que está tudo, na verdade, navegando em mares revoltos. Sabe, a pior sensação não é você saber que tomou um fora. É a sensação de você não saber se você ainda está num relacionamento, né? Sabe, DRs complicadas e longas, né? É pior do que o término em si. Então, você tem uma situação de instabilidade. Instabilidade não é boa para o mercado, porque você não tem planejamento, você não tem como investir dinheiro no longo prazo, pensar em crescimento, onde colocar coisa ou não. Vou colocar dinheiro aqui, aí daqui a pouco o Trump faz as pazes com a China e aí eu perco dinheiro. Só que também a instabilidade é terrível para a população. No caso da China, você ainda tem um Estado centralizador em que ele se interfere em muitas dimensões da vida cotidiana. Então, o que acontece? Em última instância, o Estado ele vai regular aqui e ali
para evitar uma catástrofe. É claro que o Estado vai gastar um dinheirão com isso, né? Mas a China tem um colchão. No caso dos Estados Unidos, a situação é um pouco diferente. Você não tem esse colchão de proteção, e eu não estou fazendo nem análise, está defendendo um país autoritário de esquerda em comparado a uma democracia autoritária de direita, que agora está difícil. Mas, não, eu estou falando só o seguinte, nos Estados Unidos o colchão é muito diminuto. Você não tem um sistema único de saúde, você não tem o sistema mesmo de educação, ele é bastante criticado devido às suas deficiências. Ou seja, você tem um colchão de apoio, se der ruim nos Estados Unidos, os trabalhadores norte-americanos podem sofrer bastante. E é esse o grande problema que enfrenta a administração Trump, que ganhou com a promessa de levar leite e mel para os trabalhadores norte-americanos, de rever a derrota na globalização que esses trabalhadores norte-americanos tiveram em detrimento à elite norte-americana. Só que o que aconteceu é que não vai fazer isso. A questão do cinema é uma das várias dimensões. Na guerra entre a França, teve uma guerra comercial do último governo Trump, no primeiro, entre a França, umas rusgas entre a França e os Estados Unidos, o Trump, em determinado momento, falou assim, o Macron não vai, acho que era o Macron já, não vai não vai mudar, então eu vou bloquear vinho. Vamos criar barreira para vinho, né? E aí o que aconteceu? A França mudou de opinião. É claro que Hollywood é diferente, apesar de a China ser grande consumidora de produtos cinematográficos dos Estados Unidos, né? Claro que você não vai ter uma reversão. Só que isso é um indicativo de que essa disputa pode ir muito além daquela disputa só de produtos palpáveis, né? Você tem disputa de serviços, você tem disputa de bens culturais. E aí é aquele grande medo, Fabiola, porque em disputas como essa, as coisas não terminam bem. E há muito medo que disputas comerciais, financeiras, culturais, terminem mais cedo ou mais tarde em disputas militares.